Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir para o crescimento de cada um de vocês e Deus ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo de investimento, esse tempo precioso de investimento, de ensinamento, de aprendizado que o Senhor derrama sobre nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor lance luz em nosso entendimento para que não haja nenhuma dúvida, para que não haja nenhuma dificuldade e que a gente possa, Senhor, meu Pai, aprender segundo o Teu coração e quando colocarmos em prática, Senhor, sejamos bem-sucedidos e o Teu nome ser glorificado em tudo isso. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria ler com vocês duas passagens bíblicas, né, para a gente poder entrar num pequeno resumo das minhas aulas, para uma recapitulação, para você poder lembrar do que você estudou, do que você aprendeu, e depois eu vou deixar aí, né, as perguntas abertas, para que a gente possa estar tirando as dúvidas, tá certo? A primeira passagem que eu quero ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. O verso é o 5, tá certo? Evangelho de João, capítulo 15, o verso é o 5, que diz assim: Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Que coisa tremenda. Jesus é a videira e nós somos as varas. Ou, em outra versão, diz, nós somos os ramos. E ele diz, aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada nesse mundo espiritual sem o consentimento, sem a presença de Jesus, sem o entendimento de Jesus, sem a revelação de Jesus, sem a autoridade de Jesus. Amém, queridos? Então vamos para a segunda passagem. Livro de Carta aos Efésios, né? Capítulo 6, faz parte da recapitulação da nossa matéria. Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 13, que diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia! Glória a Deus! Então, duas coisas importantes, né? Nós dependemos de Deus para fazer tudo. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, na nossa inteligência, é na dependência de Deus. Tá certo? Então, e aqui diz muito bem claro quem são os nossos inimigos. Não são pessoas, não são homens, não são seres humanos que são nossos inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. Eles
eles são potestades, são principados, né? São dominadores que atuam nas regiões celestiais, tá certo? Então, nós temos que entender muito bem que na libertação espiritual nós precisamos separar a pessoa do que está por trás da pessoa. Se a gente entender isso, nós seremos muito bem-sucedidos, né? Seremos muito bem-sucedidos. Muito bem. Dando continuidade aqui à recapitulação. Libertação. O que é libertação? Eu falei sobre o que é libertação. Libertação é colocar alguém que está preso, né, em liberdade. Colocar alguém que está preso em liberdade. Libertar uma pessoa de uma cadeia, por exemplo, né? Libertar a pessoa, de uma armadilha, libertar a pessoa de um pensamento, libertar a pessoa de um desejo, libertar a pessoa de um sentimento. Então, colocar a pessoa em liberdade, né? Libertação é isso. É colocar alguém que está preso a alguém ou a alguma coisa em liberdade. Essa pessoa poder andar livremente, viver livremente, pensar livremente, sentir livremente, sem influência de nada e de ninguém, tá certo? Então, o que acontece? Nós falamos que nós precisamos identificar sintomas de uma pessoa que está precisando de libertação. O que essa pessoa geralmente sente? Ela sente vultos dentro de casa, ela ouve vozes, ela tem pesadelos, sonha com espíritos malignos, com pessoas mortas, tá certo? Ela tem constantes dores de cabeças que não têm origem a nada, já foi ao médico, toma remédio e continua as dores de cabeça, né? Essa pessoa, geralmente, ela fica em pânico diante de uma situação, uma notícia que chega de repente, deixa ela assustada, deixa ela nervosa, deixa ela preocupada em excesso. Então, você tem, né, as pessoas, elas têm um indício, né? As pessoas que precisam de libertação, elas têm um indício. Às vezes, elas precisam de ser libertas de um vício, né? Precisam ser libertas de um costume, de uma tradição, tá certo? Também falamos que nenhuma libertação é igual à outra. Tem pessoas que, às vezes, com uma oração, o demônio sai, o espírito maligno sai, e a pessoa, a partir dali, ela entra em outra dimensão com Deus, ela tem uma transformação tremenda. Exemplo disso na Bíblia, Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava cego, um espírito de religiosidade, deixou ele cego, deixou ele sem entendimento, ele não conseguia ver o mal que ele estava fazendo na igreja de Deus. Quando o próprio Deus, pumba, fez ele cair do cavalo, né? Uma luz no meio, uma luz cegou ele, ele ficou cego, ele não tinha revelação de quem era Jesus, e Deus usou uma pessoa chamada Ananias, que foi usada ali, desapareceu da Bíblia, ninguém mais sabe onde foi parar Ananias, e aí Paulo teve uma revelação de Deus tremenda, foi liberto. Depois que se batizou, as escamas dos olhos caiu e, a partir dali, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Mas há pessoas que levam tempo. Às vezes você ora 1, 2, 3, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Você ora anos pela pessoa e a pessoa só é liberta depois de 10, 15 anos, né? Porque são casos diferentes, tá certo? Há pessoas que são libertas por uma única oração, como eu já falei, e há pessoas que precisam de um certo carinho, uma certa dedicação, uma insistência, mais oração, mais ministração, tá certo?
Muito bem. Falamos também quem são as pessoas que podem e que devem libertar uma pessoa. O ser humano, nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, o ser humano ele é a coroa da criação, ou seja, ele é a autoridade de Deus na terra. Ele recebeu delegação de Deus para tomar conta dos animais, das aves, dos peixes do mar, né, dos animais do campo. Né? Ele recebeu autoridade para organizar a sociedade, a família. Então, quem é que tem autoridade? O ser humano tem autoridade. Tá certo? Toda aquela pessoa que está debaixo de autoridade. Jesus falou isso. Toda aquela pessoa que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, ela é obediente, ela anda na luz, ela tem vida de santidade, ela tem vida de oração, ela lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é só um livro de conhecimento. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é entendimento, a palavra de Deus é revelação, a palavra de Deus é uma arma de guerra, é uma espada, né? A palavra de Deus ela é água para aqueles que estão com sede, comida para aqueles que estão com fome, fortalecimento para aqueles que estão fracos. Então, muito importante que um libertador tenha vida com Deus, conheça o Deus que serve, tá certo? Né? Essa pessoa, Jesus falou assim, ó, ninguém tem autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Então, é muito importante você que vai expulsar um demônio, você esteja debaixo de autoridade, esteja debaixo de obediência, tá certo? Vida de submissão às autoridades instituídas por Deus. Outra coisa que nós falamos também, os demônios, eles respeitam o nome de Jesus. Jesus falou assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome, se comerdes alguma coisa mortífera, ou seja, veneno, né? Alguma coisa que te faça mal, não lhes causará danos algum. Amém? Em meu nome expulsarão demônios. Então, é no nome de Jesus que os inimigos da nossa alma, os demônios, os capetas, os diabos, os satanases da vida, eles obedecem. Não é no nome de uma pessoa, não é no nome de uma igreja, não é no nome de um santo, é no nome de Jesus. Nós entendemos isso pela revelação da palavra de Deus. Tá certo? Muito bem. Nós também falamos que a pessoa se identifica, né? É interessante assim que na Bíblia tem aquelas pessoas que tudo que ela olha, ela vê o quê? Família. Então, o ministério dele é só para a família. Ele abre a Bíblia de ponta a ponta, de capa a rabo, ele só vê família. Então, o ministério dele é com família. Tem aquele que é avivamento. Ele só vê avivamento. Mover do Espírito, presença do Espírito, manifestação do Espírito, fogo do Espírito. É a forma que ele foi chamado para trabalhar para Deus. Tem aqueles que olham para a Bíblia e ele vê discipulado, formação de líderes, formação de pessoas. Então, a Bíblia, ela dá vários instrumentos para as pessoas poderem trabalhar nos seus chamados, nos seus objetivos ministeriais. Tá certo? Então, tem aqueles que olham para a Bíblia e vê adoração. Tudo ele vê adoração, louvor. Você olha para os salmos, você vê adoração. Você olha para os salmos de Davi, de Asaf, né? os filhos de Geduntum, e você só vê a glória de Deus em adoração,
em louvor, em espírito de gratidão. Amém ou não amém? Você também vê batalhas espirituais, guerra, né? Você olha para a Bíblia e aqueles que se identificam com guerra, olha para a vida de Caleb, olha para a vida de Josué, olha para a vida de Moisés, olha para a vida de Elias, né? Grande profeta Elias, que envergonhou os profetas de Baal. Então, como é que você consegue perceber que você tem essa capacidade, né, de trabalhar com libertação de pessoas? Isso te atrai, isso te fascina, isso te chama atenção. Você olha para a Bíblia, você vê libertação. Alguém se manifesta, né, num culto, numa reunião, alguém cai endemoniado, você quer estar junto ali, você se enche de compaixão pela pessoa e você quer ajudar, né? Você está ali perto, se tem um pastor, se tem um evangelista, você está ali perto querendo ajudar. Então, isso significa que você tem chamado para isso, que você pode ser usado por Deus na área de libertação. Tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não quero, fica com medo, inclusive. Mas por que fica com medo? São algumas das estratégias que a gente vai ver já já, que a gente também aprendeu, tá certo? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Primeiro ponto, Satanás é o chefe dos demônios. Eles têm uma organização, eles têm todo um exército. Veja bem, Deus não criou demônios. Deus não criou demônios. Deus criou seres espirituais, considerados anjos, arcanjos, querubins, nas suas variadas, né, hierarquia, e eles se tornaram inimigos de Deus. Eles decidiram serem inimigos de Deus. Então, a Bíblia fala que Satanás, Lúcifer, Beelzebu, né, ele é o príncipe dos demônios, né? E ele está no topo da hierarquia, é o que afronta Deus, é aquele que tenta afrontar Deus, né? Com a sua rebeldia, com seus enganos, com as suas mentiras, né? Os principados, eles agem aonde? Que é uma outra classe de demônios que está abaixo de Satanás. Ele governa as nações, ele trabalha nos governos das nações, tá certo? As potestades nos estados e cidades e também municípios. Tem potestade segurando, tentando impedir o avanço do reino de Deus, da igreja, do domínio do Espírito Santo, tentando impedir a autoridade dos homens, tá certo? Os dominadores, eles fazem o quê? Eles tomam posse da vida das pessoas, eles se manifestam, né? São aqueles espíritos que fazem trejeitos, caras e bocas, que rosnam, que fazem as pessoas ficarem assustadas. Isso é uma das estratégias de Satanás, colocar medo em você para você se sentir pequeno, se sentir inferior, não usar da tua autoridade com ele, para te fazer ficar intimidado, tá certo? Então, os dominadores, eles atuam nessas esferas aí, e eles se manifestam como anjos de luz. Eles se manifestam como anjos de luz. Cria-se um sistema religioso e aparece como se fossem anjos, como se fossem santos, como se fossem entidades, como se fossem pessoas mortas, né? Então, eles se disfarçam de anjo de luz, né? Aí, nas religiões afrodescendentes, né, eles se manifestam aí como caboclos, como guias, como orixás, como entidades que representam uma nação, que representam uma família, que representam uma etnia, uma tribo. Então, eles se disfarçam de anjos de luz, tá certo? Está todo mundo até aqui? Eu acho que eu estou falando demais, meu pai. Então, vamos para terminar aqui rapidamente.
as características dos demônios. Eles falam, né? Eles se comunicam. Marcos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Né? Eles falam, eles conversam, eles tentam colocar terror, eles tentam intimidar, entendeu? Então, eles usam a voz da pessoa para poder intimidar. Eles são inteligentes. Nós acabamos de ler aqui, ó, né? Portanto, para resistir no dia mau, né? Ficar firmes. Por quê? As astutas ciladas do diabo. Se tem astúcia, é porque tem um pensamento, tem um planejamento, tá certo? Então, eles são inteligentes. Outra coisa, eles resistem. Veja, o endemoniado de Gadara, no momento que Jesus mandou ele embora, ele não foi de imediato. Ele resistiu. E olha, era o Filho de Deus, era o Todo-Poderoso, era aquele que não tinha pecado. Amém? Então, o demônio resistiu. Por que resistiu? Porque era uma legião. Tinha ali o líder de um exército de demônios dentro daquela pessoa. Então, no primeiro momento, resistiu, mas depois Jesus falou assim, ó, sai dele, e teve que sair, não teve jeito. Tá certo? Então, eles vão tentar resistir você, vão tentar resistir sua autoridade. E isso você tem que ter o quê? Sensibilidade, pedir a ajuda do Espírito Santo para te revelar o que você deve dizer, a hora que deve dizer, como deve dizer, tá certo? Porque é muito importante você ser objetivo na libertação, ser focado na libertação. Nós não podemos fazer da libertação um circo, não podemos fazer um teatro, e tal, qual é o seu nome, eu não sei o quê, e tal. Isso tudo é importante, muitas das vezes, para gerar fé em quem está olhando, né? Tem igrejas que trabalham desse jeito, mas eu, particularmente, penso que a gente não precisa, né, explorar a fé dessa maneira. A gente tem que ser sério na obra de Deus e não brincar com essas coisas, colocar o demônio para ir embora e libertar a pessoa em nome de Jesus. Amém? Então, eles também eles podem pedir reforços, né? Está aí no Mateus 12, 43 ao 45. Eles podem, né, possuir uma pessoa sozinho ou em grupo, como eu falei aí do endemoniado de Gadara. Endemoniado de Gadara. Eles só obedecem quem tem autoridade. Nós temos o caso aí de alguns discípulos ou de algumas pessoas que tentaram expulsar o demônio em nome de Paulo, né, em nome de Jesus, e foram mal sucedidos. Isso também pode acontecer, né? Pessoas que podem passar vergonha por não estarem de acordo com os preceitos do Senhor nesse quesito. Tá certo? Muito importante dizer o seguinte, olha, que Jesus falou isso, em meu nome expulsarão demônios. Mas Jesus falou também uma coisa muito importante. Nos últimos dias, muitos me dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios e tal. E Jesus falou o quê? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, né? Porque eu não vos conheço. Então, não é só libertar as pessoas, é você ter uma vida liberta, é você ter uma vida de justiça, é você ter uma vida lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Muito bem. Então, falamos também de algumas brechas, né, por onde os demônios entram, né, através de maldições hereditárias, através de pecados familiares, coisas que aconteceram no passado, filhos que foram consagrados a demônios dentro do ventre da mãe, né? Filhos que são influenciados pelas religiões pagãs, né? Que vão acompanhando os pais e muitas das vezes são ministrados em centros espíritas, centros de candomblé, de umbanda, de quimbanda, centros de mesa, kardecismo, todas essas coisas que invocam espíritos malignos, espíritos dos mortos. A Bíblia condena a gente invocar espíritos dos mortos. Amém? Nosso Deus é um Deus vivo, né? Devemos adorá-lo
em espírito e em verdade. O que mais? Pais que rejeitam os filhos, pessoas que consultam espíritos malignos e participação direta nas casas dos espíritos malignos também, pessoas que são vítimas de invejas, pessoas que são vítimas de obra de feitiçaria, né? Pessoas que consultam demônios para saber o futuro, né? Para ler a mão, cartomancia, né? Joga búzios, pessoas que comem comida sacrificada a demônios, roupas, né? Pessoas que vestem roupas que foram consagradas. Enfim, tem várias maneiras por onde o diabo entra. Ter relações sexuais com pessoas endemoniadas. Querido, quando a pessoa, às vezes, não tem demônio algum, e aí começa a ser seduzida pelo espírito de pombagira, um espírito de malandro. Daqui a pouco essa pessoa está sendo seduzida e deita com essa pessoa. O espírito que está nela passa para a pessoa que deitou. Tá certo? Enfim, invocações de entidades, adorações a imagens, né? E tantas outras coisas. Ter objetos demoníacos dentro de casa, certo? Pessoas endemoniadas impondo a mão sobre a cabeça de outras pessoas. Isso é muito sério também, tá certo? E pessoas que alimentam ódio, né? Pessoas que ficaram feridas, magoadas com alguém, um relacionamento que não deu certo. A pessoa, às vezes, ela se relacionou com alguém e foi traída. Então, o espírito de ódio entrou, a vontade de matar, a vontade de suicidar. Satanás está ali esperando uma brecha para entrar. Então, você vê aí muito feminicídio, né? Pessoas que não querem de maneira nenhuma terminar um relacionamento aonde não deu certo. O cara é iracundo, o cara é violento, o cara bate na mulher. Queridos, isso tudo tem por trás um demônio. Pode ter certeza disso, tá certo? Então, se você tem o chamado... Outra coisa, demônios que entram através de músicas, de filmes, de vídeos na internet, sabe? É muito importante você guardar sua mente da violência. Antigamente não se passava com... Não era proibido passar vídeos de assassinato. Hoje, o que está mais acontecendo é pessoas morrendo a paulada, pessoas morrendo a facada, pessoas morrendo a tiro, degoladas e sendo expostas para criança, para jovens, para adolescentes, entrando dentro das famílias. Então, nós temos que estar atentos a isso. Então, fiz aqui a minha recapitulação. Desculpa se eu passei do meu limite aqui, mas eu estou aí deixando aí aberto para vocês fazerem as perguntas, se é que eu vou conseguir responder. Então, a recapitulação foi muito boa, inclusive para relembrar alguns conceitos e ouvir coisas de uma maneira diferente. Eu queria, antes de abrir aqui para o pessoal, eu queria puxar duas partes aqui, uma para uma análise sua, né, junto com a gente aqui, de algo que aconteceu, que eu pude presenciar, e uma outra da aula que você mesmo colocou, né? Então, uma está ligada à outra. A primeira foi falando muito questão sobre a autoridade de quem está libertando, onde está debaixo de submissão, essas coisas assim, que a pessoa não está com brechas, etc. Eu presenciei 2 vezes uma manifestação dentro da igreja. Mas como é que foi? Uma pessoa se manifestou fora do ambiente do culto, do lado de fora do salão ou templo, como você preferir chamar, e um dos pastores se aproximou dessa pessoa. O pastor que se aproximou, ele é alto e forte, é fisicamente muito forte, mas a pessoa manifestada era baixinha. E o endemoniado levantou o pastor do chão, pegou ele pela cintura e levantou ele.
Então, quando eu vi aquilo ali, eu achei estranho. Opa, peraí, tem algo errado. Não é assim. E numa outra oportunidade, já num outro local, o culto começou e o louvor trouxe um ambiente de glória tão grande no meio da igreja que um visitante se manifestou. Ele estava sentado mais para frente. Então ninguém tocou, ninguém pôs mão, ninguém fez nada. Ele simplesmente manifestou no meio do louvor. Porque o ambiente, o Espírito Santo encheu a casa de tal maneira que ficou irresistível, não teve como. E aí, diferentemente do primeiro caso, quando os pastores se aproximaram do endemoniado, ele meteu o pé. Ele correu dos pastores. Ele não procurou agredi-los, mas ele fugiu, foi lá do contrário. Eu queria que, dentro disso que você já falou na sua introdução, você comentasse esses dois aspectos, essas duas situações aí. Deu para entender? Sim, deu para entender. A Bíblia fala que o louvor liberta. A Bíblia fala que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, a igreja se reuniu, a igreja começou a adorar a Deus, o próprio Deus vem e se assenta no meio da congregação e canta louvores com a congregação. Então, quando a igreja se reúne, e ali, todos com um objetivo comum, Jesus falou assim: ó, aonde tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, o que aconteceu com esse rapaz no culto foi a mesma coisa que aconteceu quando Jesus vinha se aproximando da ilha. Ele vinha se aproximando da ilha e o demônio, no mundo espiritual, percebeu que a luz estava entrando dentro do território dele. A luz era Jesus. Então, o demônio veio de longe, pumba, se ajoelhou e se prostrou diante de Jesus. Eu não sei o que aconteceu no culto, né, que você está contando aí, mas o desfecho é simples. Alguém deve ir lá, ministrar, mandar o demônio embora e trazer a pessoa de volta liberta. Né? Eu acredito que deve ter sido isso que aconteceu. No primeiro caso aí do rapaz que se manifestou no louvor. Agora, o que acontece aí com relação a esse pastor, que aconteceu com o pastor, duas coisas, né? Duas coisas. A gente pode estar aí diante de uma potestade, como eu falei, que no primeiro momento, né, o endemoniado de Gadara não saiu de imediato, e a Bíblia fala que o histórico do endemoniado de Gadara era que ele era preso com correntes e ninguém segurava ele, arrebentava todas as correntes, todas as cadeias, ninguém dava conta dele na cidade. Né? Então, pode ser que o demônio, percebendo que ele ia ser expulso daquele corpo, daquela pessoa, ele fez a pessoa correr. Isso acontece. Está entendendo? Isso acontece. E o demônio faz com que a pessoa fuja dali. Está entendendo? Então, isso pode acontecer sim. Já aconteceu várias vezes. E também a outra coisa que pode ter acontecido é que mais consagração do pastor, mais consagração dos obreiros, mais vida de oração. E a Bíblia fala que há castra de demônios que só sai com jejum e com oração. Então, aí, mais um exemplo para nós, obreiros, estarmos preparados para cada culto que tiver. Por exemplo, se um pastor vai para o culto sem se preparar, ele está pecando, porque a Bíblia fala que ele tem que queimar incenso diante de Deus. Ponto. Entendeu? O sacerdote não pode chegar de qualquer jeito no culto. Ele tem, sabe, evidentemente, às vezes teve um dia atarefado e tal, aquele negócio todo, mas ele tem que entender isso. Que apesar das tarefas dele, ele precisa se preparar. Então, por exemplo, uma pessoa sábia, inteligente, se prepara um dia antes. Sabe que no dia do culto vai ter, eu estou falando do pastor, do sacerdote, ou até mesmo uma pessoa responsável por um ponto de pregação, um culto de libertação.
Se prepara antes. Jejum um dia antes. O culto vai ser quarta-feira, se prepara a terça, se prepara a segunda. Então, assim, isso são estratégias, né, ministeriais que a gente precisa adotar, para a gente não ser pego de surpresa, tá certo? A gente não ser pego de surpresa. Jesus tinha uma vida de oração, Jesus tinha uma vida de consagração, e até para se entregar na cruz, ele se preparou, né? Ele foi orar. Então, tudo pode acontecer. Você pode passar vergonha, tá? Porque você não está preparado. Você pode ser ludibriado, enganado, tá certo? Na outra masterclass eu falei sobre as táticas que se usava antigamente, era beliscar a pessoa, né? Que às vezes a pessoa ficava ali fingindo que, rosnando, que estava endemoniado, mas na verdade era um outro tipo de problema espiritual. A pessoa fica, a pessoa tem problemas emocionais e finge estar endemoniada para quê? Para chamar atenção. Não tem jeito. Se for demônio, vai ter que obedecer o nome de Jesus. Tá certo? Não sei se eu consegui responder aí. Amém. Glória a Deus. Professor João Luiz, aqui, como é uma turma de missiologia, a gente está preparando aqui missionários, né? Alguns já estão no campo, né? Então a gente está aqui capacitando, abrindo a mente deles, o entendimento para algumas coisas, e essa aula é importantíssima por isso. Quando você falou de questões regionais, é bom para o missionário que ele vai para o campo entender essas questões também. Entender que tem uma hierarquia, né, e vai subindo a escadinha deles também. Então, todo o processo hierárquico tem essas divisões. Então, é importantíssimo se entender isso quando você vai para o campo. A Carmen levantou a mão, mas antes de passar para ela, eu queria só colocar aqui uma questão que você falou que eu achei muito importante, sobre libertação, que ela tem 3 princípios. Ela precisa de uma legalidade, de uma chave e de uma pessoa. Aí eu queria só que você tecesse um comentário sobre isso, sobre essas 3 situações que tem que ter nesse processo. Muito bem. A legalidade... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu numa empresa. O líder, o gerente da empresa, ele não era crente. Olha só que coisa interessante. Vocês vão entender como é que funciona. Ele não era crente. Aí, um subalterno dele, que trabalhava na equipe, o cara ficou endemoniado dentro da empresa. Rapaz, aquilo assustou todo mundo. Todo mundo ficou assustado. E não tinha um crente, não tinha um pastor, não tinha nada. Aí chamaram o gerente. Chamaram o gerente. O gerente também não era crente, não. Mas o gerente falou assim, aqui não é o teu lugar, pode ir embora. O que aconteceu? O demônio foi embora. Pelo menos naquele momento que estava causando pânico, o ambiente de trabalho, o demônio foi embora. Eu não posso afirmar para você que ele foi liberto do demônio. Não sei se você está me entendendo. Mas ele ali, na figura de gerente, responsável pelo ambiente de trabalho, pela equipe, ele era a autoridade. E o demônio teve que obedecê-lo. Depois, chamaram a assistente social, chamaram a enfermeira de plantão, pegaram a pessoa, levaram, foram dar água com açúcar, calmante, tirar a pressão para ver como é que está o todo. Mas ali, no momento, o camarada exercitou a autoridade que ele tinha como líder da equipe. Entendeu? Então, trazendo para esses 3 princípios, sabe? Você tem que ter autoridade. A autoridade que nós temos é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que Jesus nos deu essa autoridade. Então, nós trabalhamos com fé. A nossa obra, ela é pela fé. E o documento que nos garante isso é a Bíblia. Ponto. Esse é o documento.
Então, assim, uma pessoa, para ser livre da cadeia, precisa um juiz despachar um documento de soltura, um advogado vai lá, apresenta para o delegado, que é a pessoa que guarda o cárcere, que tem a chave, vai lá e libera. Então, o que acontece? Nesse sentido, nós somos a pessoa que vai libertar, a chave é o nome de Jesus e o documento de soltura é a palavra de Deus. Tá certo? Então, a palavra de Deus nos diz isso, que nós somos representantes de Deus para colocar em liberdade os que estão cativos. Então, a palavra de Deus nos garante isso. Então, a chave é o nome de Jesus. Não tem como você expulsar uma pessoa, senão é só fictício, né? Então, a libertação acontece através do nome de Jesus, que é a chave, né? A chave, que é a legalidade que a gente tem, e a palavra de Deus, que é o objeto de soltura, que também é a legalidade que nós temos para isso. Amém. Glória a Deus. Muito boa essa explicação. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carmen. Carmen, abre o teu microfone aí, querida. Pode abrir o microfone. Faça a sua pergunta. Então, boa noite, pastor. Boa noite, todo mundo aí. Então, dentro de tudo que o senhor falou, está também uma questão aí que eu até achei engraçado, porque eu já frequentei centro espírita, e sempre que eu ia, a gente ia numa turminha para ficar vendo se as pessoas realmente estavam endemoniadas. E a gente usava uma agulha, sabe, para ver se... E quando a pessoa pulava, ele vai assim, esse daí não está com santo nenhum, não. Enfim, aí usou uns termos de, como o senhor falou, que antigamente se fazia isso, para ver se realmente as pessoas estavam endemoniadas. Porém, a minha pergunta é em relação ao quê? Porque existem, como o senhor falou, existe a hierarquia dentro, né, lá dos planos lá de Satanás. Ele é o chefão e eles têm lá os seus empregados, os principados, potestade. Agora, quando uma pessoa está endemoniada, que seriam o quê? Forças espirituais, pessoas demônios que atuam em pessoas, quer dizer, manifestam em pessoas. No caso, por exemplo, se uma pessoa está endemoniada, como vamos identificar se é aqueles demônios que têm o controle por um outro setor, né? No caso, assim, como existe essa hierarquia de demônios que atuam em cidades, em bairro, e os demônios que atuam na pessoa. Aí, no caso, uma pessoa demoniada, você vai expulsá-la, né? Como é que você vai identificar? Você tem que se dirigir e saber se aquele demônio é um demônio comum ou é um com uma posição maior, ou só um demônio comum. Então, tem duas estratégias que você pode fazer. A primeira, você pode muito bem perguntar o nome do demônio. Qual é o seu nome? Entendeu? Jesus fez isso. Qual é o seu nome? E o demônio falou o quê? Potestade. Porque somos muitos. Depois disso, Jesus não entrou mais em detalhe. Partiu para a libertação. Tá certo? Sim. Uma coisa é você saber, entendeu? Estrategicamente, detalhes que vai te ajudar a identificar o problema da pessoa. A outra coisa é você ficar, e aí, demônio, o que você fez? Aí fica entrevistando o demônio, aí fica ridicularizando o demônio, fala aí. Tem vários casos desse tipo. Então, aqui nós estamos formando pessoas que sejam sábias, idôneas, a lidar com a situação de maneira que vá agradar a Deus. Está entendendo? Sim. Porque Deus não quer que a sua igreja fique brincando com essas coisas, não vire um circo. Então, é possível que você, ali, na hora que você está ministrando, você pergunta qual é o seu nome. Ele vai dizer, meu nome é Pombagira, meu nome é Mulambo. Então, você sabe, assim, a Pombagira trabalha com o quê? Espírito de sensualidade, destruir casamento. A Maria Mulambo já deixa a pessoa, o quê?
a pessoa com problemas de bebida, mendicância, a pessoa começa o espírito de pobreza, de miséria. E o Exu Caveira? Sim. O Zé Pilintra é a malandragem, né? É o camarada da noite, é o que briga, é o violento, é o que esfaqueia. Então, você já vai saber que tipo de natureza aquela pessoa está carregando dentro dela. Então, você já vai atacar direto. Aí você, por exemplo, expulsou um demônio qualquer. Você exercitou a autoridade em nome de sai. Saiu, daqui a pouco a pessoa volta de novo. Aí você, eu quero o líder. Agora eu quero o líder. Quem é o líder? Aí vai manifestar o líder. Já aconteceu várias vezes isso. Entendeu? Um espírito, poxa, um caboclo do mato aí, uma jurema da vida, e aí viu um Omulu, que é um demônio-chefe. Como estão entendendo? Então, é muito importante você ter essa sensibilidade. Quem vai te ajudar nessa identificação? O Espírito Santo, que está dentro de você. O Espírito Santo vai te revelar. Você não vai ser iludido, enganado. Jesus não foi enganado. Está entendendo? Jesus não foi enganado. Ele simplesmente foi específico naquilo que ele se propôs a fazer. E veja bem, Jesus teve foco, que Jesus libertou aquele rapaz e não fez ele mais um membro, mais uma ovelhinha do clã dele. Vem comigo. Não. Você vai ficar na cidade aí, você vai dar testemunho, porque o que aconteceu? A economia foi abalada. Os porcos se precipitaram e caíram. Aí Jesus foi expulso da cidade. Não queriam Jesus lá. Mas Jesus falou para ele assim, fica aí, ore a Deus e vai dando testemunho do que Deus fez na sua vida. E o endemoniado, agora liberto, sarado, limpo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, começou a dar testemunho lá naquela região. Te respondi, minha irmã? Sim, obrigado, pastor. Amém. Amém. Vamos junto. Ainda temos Tem uma alguns irmã aqui com a mão minutinhos. levantada também. Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Tainá, diretamente de solo europeu. Fala aí, minha querida. Oi, gente. Boa noite. Me perdoa a câmera desligar. É uma dúvida. Pastor, uma aposta. Uma pergunta tem, às vezes, a gente percebe que tem pessoas que ainda precisam de libertação, né, mesmo na presença de Deus, e elas manifestam sinais de espíritos malignos, né? Mas essas pessoas não manifestam nunca. Tipo, o demônio sair, sabe? E a minha dúvida o demônio não chega a manifestar porque aquela pessoa não quer libertação ou simplesmente porque é uma libertação gradativa? Interessante essa sua pergunta. Assim, com certeza, essa pessoa ela tem influência de demônios, mas ela não está endemoniada. As atitudes dela são demonizadas. Atitudes demonizadas. Ou seja, ela se comporta como uma pessoa influenciada por demônios. Tá certo? Então, ela não está possessa, mas ela precisa de libertação no caráter, nas emoções, no pensamento, que a Bíblia fala sobre sofisma. A Bíblia fala assim, que o príncipe desse mundo veio para cegar o entendimento dos homens para que não veja refletir a luz do Evangelho. Então, a mente da pessoa está cauterizada. Ou seja, coisas que ela aprendeu, coisas que ela recebeu na infância, na adolescência, na juventude. Tem pessoas que têm a mente cauterizada por uso de drogas, de bebida. Então, ela não está diretamente endemoniada. Então, você vai orar, não vai se manifestar
Um demônio. Então, como é que essa pessoa vai ser liberta? Através do ensino da palavra, através de um discipulado profundo, através de oração por essa pessoa, através de jejum por essa pessoa. Está entendendo? Então, há pessoas que ela vai precisar de um tratamento mais forte. E outra coisa, talvez até ajuda de profissionais na área de psicologia e psiquiatria. Tá certo? Não pense você, nós temos aí, no meio evangélico, uma autoridade espiritual muito forte, muito abençoada, que é o doutor Fábio Damasceno. Ele é psiquiatra e ele é pastor também. Durante muitos anos, ele cuidou, inclusive, de filhos de pastores. Olha, quando eu tive síndrome de burnout, que é aquele estresse provocado por muito serviço, né? Aquela doença da alma, as emoções ativadas, eu fui lá no consultório dele para avaliar minhas emoções, tá entendendo? Muita responsabilidade. Então, eu estava endemoniado. Eram problemas emocionais, sobrecarga, estresse, a mente superagitada, muita cobrança, tá? Muita cobrança. Imagina, hoje eu sou um apóstolo, mas eu gerei vários ministérios, várias igrejas, pastores, líderes. Tem aí a Cris aí que pode testemunhar de como a gente já trabalhou para Jesus na região de Japeri, Queimados, Engenheiro, né? Nós estamos com obreiros entrando dentro de comunidades, pregando para traficantes. Nós temos, assim, pessoas que saíram das drogas. Nós tivemos um culto que os bandidos foram quase dentro da igreja, procurar os meninos para matar dentro da igreja. Né? E naquele dia o Espírito Santo me usou, que eu falei assim, gente, abaixa todo mundo a cabeça e vamos orar. Eu estava pregando. Todo mundo abaixou a cabeça, todo mundo de cabeça. O menino que estava lá dentro baixou a cabeça. O bandido passou com a metralhadora assim, olhou e não viu o garoto. Não viu o garoto. O garoto está vivo até hoje. O Espírito Santo, só eu vi. E aí o garoto que estava desviado lá na praça, não estava na igreja, a avó falou assim, ó, vá para a igreja, meu filho, vai para a igreja. Aí os bandidos pegaram lá na praça e mataram o garoto lá na praça. Foi uma coisa terrível. Então, tudo isso abala as emoções. Estou falando assim de uma experiência minha. Então, essa pessoa que você falou, que tem, né, comportamento, tem que ser feito um trabalho profundo, de perto, né, acompanhar de perto um discipulado, de investigação. Não pode desistir no primeiro discipulado. Ah, como é que você está? Você está bem? Ah, eu estou bem. Está tudo bem? Está orando? Está lendo a Bíblia? Estou. Está dando dízimo? Estou. Não, é ser profundo. Fazer uma amizade, conquistar aquela pessoa ao ponto dela abrir, né, detalhes. E o Espírito Santo vai te ajudar aí a identificar aonde é que vai ser a libertação dela. Né? Vários encontros com Deus. Toda oportunidade que tiver, leva essa pessoa para o encontro. Se a pessoa encontrar com Deus, a vida dela muda. Você vê que Jacó andou léguas, passou por tudo quanto é tipo de coisa e tinha problemas emocionais terríveis, com medo de encontrar com o irmão. E aí, enquanto não encontrou com o anjo de Deus, ali além do vale de Jaboque, ele falou assim, muda meu nome. Ô, Senhor, muda meu nome, porque eu sou mau caráter, eu tenho dívidas eternas que eu preciso de mudança, muda meu nome. Não te deixarei ir, Senhor, sem que antes tu me abençoe. E o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, estamos aqui quase acabando o nosso tempo, então eu queria deixar esse momento agora aberto para o professor estar fazendo as suas considerações finais e também estar orando por nós. Desde já agradecemos mais uma vez sua disponibilidade de estar conosco aí, além de ter preparado o material, gravado as aulas
ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco aqui nesse momento. E lembrando, turma, que falta pouco, né? Já começamos aí o mês de novembro, a disciplina está no ar lá para vocês. Vamos estar fechando essa grade curricular de vocês aí, preparando tudo, e a nossa formatura será no dia 11 de fevereiro, lá na sede da Comunidade Evangélica de Vila da Penha, em Irajá. E eu quero ter o prazer de encontrar vocês lá. Amém? Apóstolo João Luiz? Também. Ó. Também. Bom, gente, obrigado aí por participarem dessa aula. Queria primeiro parabenizar todos vocês pelo interesse, pelo desejo de aprender, de crescer, pela humildade de vocês, né, de perguntar. Quero parabenizar todos vocês. E outra coisa, como vocês fazem parte de um curso de missiologia, de missões, é muito importante que você estude o lugar para onde Deus vai te mandar. Estude, se prepare, estude o lugar, né? A região onde você está, quantos habitantes tem, como é que é o governo, como é que é os princípios, os valores de família, quais são as áreas que está caída nessa determinada região, sabe? Procure se enquadrar num contexto cultural para você levar a cultura do reino, entendeu? Então, as considerações são essas. E outra coisa, vida com Deus. Vida com Deus faz a diferença. Hoje, está aí, a minha mãe é minha aluna, minha mãe, a Vera Lúcia, ela está ouvindo aí. Minha mãe é minha aluna. Eu orei pela minha mãe 20 anos. Minha mãe era de candomblé. Minha mãe servia os encostos, os espíritos malignos. Minha mãe sofreu muito na infância, na adolescência. E quando eu me converti, a minha vida era de orar, de ler a palavra, de estar dentro do quarto clamando, adorando a Deus. E vida por vida, pessoa por pessoa, o Senhor foi alcançando dentro da minha casa. Eu orei 20 anos pela dona Vera. E hoje ela está aí, obreira do Senhor, fazendo o Instituto EIA, curso de missiologia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vai ser uma coisa maravilhosa. Eu estar dando aula para minha mãe, né, nessa plataforma tão abençoada. Tá certo? Então, Deus abençoe seu ministério, não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua função, seja luz nesse mundo, seja sal dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, é por isso que ela está quietinha hoje, está só babando a cria. Que história boa, né? Então, assim, Minha mãe é uma bênção. para mim é um prazer estar sendo moderador. Apóstolo João Luiz, meu amigo aí de longa data, né? Eu acho que eu tinha um pouquinho mais de cabelo quando conheci, e ele deixa para lá. Mas, assim, eu tenho experiência viva. Quando eu cheguei na SEC de Padre Miguel, meu discipulador foi o pastor Joselito, que foi ganho pelo apóstolo João Luiz. Foi atrás dele no baile funk, pegou ele pelo pescoço, vem cá, rapaz. Então, assim, eu subi o Morro da Serrinha. Eu subi o Morro da Serrinha do pastor Joselito, e a mãe dele ficou com vergonha de mim. A mãe dele falou assim, não entra na minha casa, não, porque a pobreza era tão grande. A pobreza era tão grande. Passava uma vala assim na sala da mulher, e ela não queria, tinha vergonha de mim, porque eu era do asfalto aqui, né? Morava aqui no Irajá. Falei assim, não tenha vergonha de mim, não, porque eu vim aqui para dizer que seu filho é muito precioso para Jesus. O irmão dele falou assim, rapaz, o que você está fazendo aqui em cima? Os caras vão pensar que tu é alemão, vão te matar aqui. Eu falei, não vão me matar não, porque eu já estou morto para esse mundo. Eu agora sou de Jesus. Fui atrás do pastor Joselito, ele era adolescente, e Deus fez uma obra tremenda na vida dele. Está fazendo. Amém. Então, queridos, isso aí é um exemplo para vocês da ação que o missionário tem nas suas mãos, né? De libertação. Libertação espiritual, libertação social,
Também o caso, a história que contou aí do pastor Joselito, né? Quando Jesus entrou, promoveu a libertação. A luz entrou, houve a libertação. E a gente vê esse homem de Deus casado com uma mulher de Deus, com filhas que são meninas de Deus também, são alunas do Instituto EIA também. E é bênção. Então, não parem, não desistam. Se encham de Deus e promovam libertação, levando Jesus. Amém? Vamos estar concluindo, então. Então, apóstolo João Luiz, ora aí para encerrar. E depois da oração, você abre o seu microfone para se despedir aí, como a gente sempre faz. Amém? Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, seja poderoso na sua vida, que tudo o que você fizer seja bem-sucedido, e que o Espírito Santo seja a luz do seu entendimento, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.